Agora nós vamos falar para você sobre o bônus de primeiro pedido. E para você entender o bônus de primeiro pedido, é importante que você comece a aprender sobre algumas siglas. Eu quero falar especificamente sobre duas agora, sobre o VC, que significa volume de conexão. Quando você indica uma pessoa para Maravilhas da Terra, ela se conecta e esse volume é chamado de VC, volume de conexão. Quanto gera uma nova conexão? Quando uma pessoa se conecta a Maravilhas da Terra, somam 100 pontos de VC, 100 pontos de volume de conexão. O VC é a base de cálculo para que você receba o bônus de primeiro pedido e um bônus que vamos apresentar logo mais, chamado bônus de equipe. A base que você tem para receber bonificação. Os percentuais são calculados sempre em cima do VC. E você também tem que entender que além dos 100 pontos de VC, você tem mais 200 pontos de VPQ, volume para qualificação. O volume para qualificação se soma para que você receba suas graduações e possa receber mais profundidade, ter mais acesso a bônus. Então, o que acontece? A soma do seu VC mais o seu VPQ vão ser 100 mais 200. São 300 pontos que qualifica, sendo que 200 só qualifica e 100 bonifica e qualifica. Significa dizer que você tem 300 pontos qualificáveis, onde vai aparecer uma sigla chamada VTT, que é volume total que você tem para a qualificação. Para ter acesso a esse bônus é necessário também que você esteja ativo. Estar ativo na Maravilhas da Terra significa ter iniciado uma conexão, ter comprado um combo, você mesmo ter gerado VC e também VPQ. Isso vai te dar a garantia de você continuar recebendo as bonificações. Nos meses subsequentes é necessário que você faça a sua ativação mensal de 100 pontos de VP, volume pessoal. É o volume que é gerado a partir de uma primeira compra depois do primeiro pedido do combo. Significa dizer que as próximas compras não terão mais VC. O VC só acontece quando gera uma nova conexão, ou seja, quando você conecta uma nova pessoa, gera VC. Depois, as próximas compras vão gerar VP, volume pessoal, que é um volume bonificável, mas vai somar também VPQ, que é um volume para qualificação, que você já aprendeu. A soma dos dois vão somar VTT, que vão gerar qualificação. Para qualificação é 1 para 1. Se você analisar no VC, 100 pontos mais 200 são 300 pontos. Ou seja, você num combo custa R$ 297,90. Soma 300 pontos. Uma ativação mensal são 100 pontos de volume pessoal, mas você pode ter que investir para adquirir os produtos, 200, 300, vai depender de quanto soma o ponto bonificável de cada produto. Ao somar 100 pontos de VP, você pode estar gerando 200 de VPQ ou 100 de VPQ, vai depender do produto. O mais importante é que você faça, no mínimo, 100 pontos de volumes bonificável, chamado de VP. Isso vai te dar a condição de estar ativo na Maravilhas da Terra para que você tenha acesso aos bônus. E existem outros bônus que existem pré-requisitos diferentes para que você possa acessar os bônus de incentivo e fidelidade. Mas agora vamos reforçar para você como você recebe esse bônus de primeiro pedido. Primeiro, estar ativo. Se você estar ativo, você tem a primeira condição de receber. Ao fazer uma nova conexão em primeiro nível, um direto seu, você vai receber uma bonificação de 25% sobre o volume de conexão, que é 100, ou seja, 25 sobre 100, convertidos são R$ 25 de comissionamento. Se você, quanto mais diretos você indicar, mais você vai ter bonificação sobre o primeiro pedido que essa pessoa faz na empresa, que é chamado de combo. Como consultor, você tem acesso a 3 níveis de ganhos, ou seja, do primeiro indicado seu, que é a sua primeira conexão direta, do segundo nível, que é a segunda conexão, e do terceiro nível, que é a terceira conexão.
Para que você tenha acesso a não só os 3 níveis, mas que você possa ganhar em gerações, é necessário que você seja elite ou acima. Se você é elite, você tem mais um nível. Se você é safira, mais um nível. Se você é rubi, mais um nível. Se você é esmeralda, mais um nível. E se você é diamante, mais um nível. Só que são níveis de geração. Os 3 primeiros é primeiro, segundo e terceiro nível. Os demais são bônus pagos para você por geração. Significa geração de alguém que tem uma qualificação. Ou seja, eu vou ter que mostrar para você aqui no quadro como é que funciona exatamente essa conta. A primeira coisa que eu quero explicar para vocês é a diferença entre nível e geração. Então aqui com a ajuda do quadro eu vou te ajudar. Olha só, quando você inicia o seu negócio, você vai indicando uma pessoa. E essa pessoa pode indicar outra pessoa. Essa primeira pessoa é o teu primeiro nível, a indicada dela é o segundo nível, a terceira, terceiro nível, quarto nível, quinto nível, sexto nível e assim sucessivamente. O que tem que ficar claro é que você pode ter no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto nível, ou no sexto, em qualquer um deles, ter uma pessoa que teve uma qualificação. Vamos imaginar que essa pessoa é um elite, é uma pessoa que tem uma graduação de elite ou acima. Para ser elite ou acima, você precisa gerar um volume de 2.000 ou mais pontos, respeitando as graduações do nosso plano de carreira. Se ela é uma elite, ela é a sua primeira geração. Mesmo ela estando no seu quinto nível, ela é a sua primeira geração. E para que difere isso, Martinelli? Porque quando você tem qualificação no plano de carreira, significa dizer que você passa a ter bonificação por geração. Gradue-se a elite ou acima e passe além dos 3 níveis que tem o consultor, passe a ter um nível de geração, ou seja, uma geração de graduado, que pode ser qualquer um dos patamares. Chegou o primeiro graduado, é a tua primeira geração. Preste atenção como você vai se beneficiar sobre esse processo. Imagine só, essa pessoa ainda não é elite, mas você se tornou um elite. O que o elite tem? Direito a 3 níveis e uma geração. Se eu estou aqui com 6 níveis e nenhuma dessas pessoas é graduada, tem qualificação, significa dizer que eu tenho recebimento sobre todos os níveis até encontrar uma geração. Ou seja, esse ganho passa a ser sempre meu. Quando eu tiver uma outra pessoa, que foi o exemplo que eu citei, como elite, ele passa a ser a minha primeira geração. O que garante ainda que eu tenha, fora a minha primeira geração, mais 3 níveis depois que eu encontrar a minha primeira geração. Significa dizer, nesse exemplo aqui citado, que o elite tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 níveis de ganhos, porém porque ele tem uma geração. É isso mesmo que vocês ouviram. Como é que funciona o nosso sistema de remuneração? Veja como é interessante o pagamento, porque ele faz por compressão dinâmica geracional, buscando sempre as graduações. Então, se uma pessoa se conectou aqui, o sistema vai pagar 25% para a primeira pessoa que estiver ativa com a qualificação qualquer. Ela pode ter até uma graduação, não importa. Então, ele vai pagar 25% para o indicante, para o primeiro nível. Ou seja, ele vai estar pagando 25%. Para o segundo nível, ele vai pagar 5%. Então, são 5% pagos para o seu segundo nível. Depois, ele paga mais 5% para o seu terceiro nível. E aí está aqui pago para o terceiro nível. E o próximo pagamento vai ser para a sua primeira geração. Como já foi pago 3 níveis, ele vai buscar quem é a primeira pessoa graduada depois dos pagamentos. E essa pessoa é você. Significa dizer que você, além dos níveis, tem acesso a uma geração que garantem, depois da geração, mais 3 níveis de recebimento. Lembrando que essas pessoas podem ter vários indicados e você tem nessas indicações a mesma condição, fazendo com que o retorno financeiro seja muito maior para aquelas pessoas que têm graduação. Então a regra do jogo é você se tornar rapidamente elite, para que você possa ter remuneração em mais profundidade, ao invés de ganhar só níveis, também ganhar geração e ainda garantir mais 3 níveis depois da geração.
é isso que nós fazemos, entregamos sempre mais do que o combinado. Deixa eu dar mais um exemplo para vocês. Eu quero dar um exemplo agora diferente. Vamos imaginar que você já se tornou elite, você já tem graduação. E quando você indicou um novo, você tem direito a uma conexão, a 25%. Mas eu estou te explicando como funciona a compressão. Imagina que essa primeira pessoa já é um elite também. Mostra que você, depois do elite, ainda tem acesso a 3 níveis, como eu expliquei anteriormente, e não importa se essa pessoa tenha uma graduação maior do que você, afinal de contas, nós queremos que você traga pessoas iguais ou melhores do que você, para que você possa se beneficiar desse processo também. Ao invés de um elite, essa pessoa pode ser um esmeralda, está acima da sua graduação. Não importa, porque o sistema sempre vai pegar, quando entra uma nova conexão, vai fazer o primeiro pagamento para a primeira pessoa ativa ou acima. Se essas pessoas todas estão ativas, ele vai pagar 25% para o primeiro nível, 5% para o segundo nível, 5% para o terceiro nível e depois 5% para o primeiro elite ou acima. E quem é essa pessoa? Você. Porque ele já recebeu. Então o sistema não vai pagar 2 fatias para uma mesma pessoa, fazendo com que o dinheiro circule e seja mais justo, pagando mais de forma meritocrática. É isso que faz com que os nossos pagamentos se tornem totalmente diferenciados do que há no mercado. Presta atenção que se uma dessas pessoas não tiverem ativas, muda o conceito e ainda sobra. Presta atenção, aqui pode ser um esmeralda, mas aqui pode ter um diamante. Eu vou fazer o mesmo conceito para o lado invertido para você entender. Sendo que essa pessoa não está ativa. Então o sistema vai ver, esse não está ativo, quem é o próximo ativo? É essa pessoa, então vai ser pago o bônus de 25% do primeiro nível para a primeira pessoa ativa. E você tem até o final do mês para poder estar ativo. O sistema, ele funciona diariamente fazendo atualizações. Se ele nota que você não está ativo, essa remuneração vai ser feita aqui, porém você tem até o final do mês para fazê-lo. Quando você fizer, o sistema vai entender que vai ser pago para esse nível aqui. Então é natural que haja oscilação dos bônus até o fechamento total do nosso negócio, porque tem pessoas que acabam deixando para o final do mês as suas ativações. Se ela pagou o primeiro nível para cá de 25, o segundo de 5 vai estar sendo pago para cá e aqui vai ser pago o terceiro nível. Então perceba que o nosso sistema ele vai fazendo a compressão tanto das pessoas que estão inativas, mas também faz uma compressão porque ainda existe mais outras fatias de pagamento, ou seja, ainda existem outras gerações para serem pagas. A próxima geração é paga para elite ou acima, talvez seja o seu patrocinador, talvez um patrocinador do seu patrocinador. É necessário que você entenda para que você possa entender como é feito os pagamentos e de uma forma muito clara, Maravilhas da Terra deixa tudo isso transparente, inclusive para que você possa baixar em forma de Excel. Vou te dizer, não é preciso você entender a matemática para iniciar o negócio, porque aqui você ganha enquanto aprende e aprende enquanto ganha. Tenho repetido isso várias vezes, mas para que você que gosta dos números e verificar, você tenha total transparência sobre os pagamentos e mostre para você os grandes diferenciais na hora de fazer a remuneração. Isso se chama compressão dinâmica geracional ao infinito por graduação. Isso faz com que você tenha a remuneração de uma forma muito mais forte. Presta atenção nesse grande detalhe que eu vou te mostrar nesse próximo exemplo. Vou apagar e te mostro. Nesse exemplo agora, depois de apagado aqui o quadro, eu quero mostrar que você pode ser, vamos imaginar, um elite ou um safira, não importa. Vamos imaginar que você é um rubi. É o terceiro nível de graduação da empresa. Elite, safira, rubi. Se você tem aqui, ó, um diamante, aqui um esmeralda, aqui outro diamante, essas pessoas estão dentro dos teus 3 primeiros níveis. Significa dizer que você tem direito como rubi ainda, mesmo tendo aqui 3 diamantes, às gerações. Depois dos 3 níveis, eu ainda tenho acesso às gerações. E como rubi, eu tenho direito a 3 gerações. A geração de elite, a geração de safira e a geração de rubi. São 3 gerações que você tem acesso. Então poderia
aparecer aqui mais 3 diamantes, diamante, diamante e aqui diamante, e você ainda teria acesso a 3 níveis. Preste atenção como é forte esse sistema de remuneração. Você quer dizer que o sistema vai fazer... Vamos fazer uma avaliação para que você possa entender como é que é feito esse pagamento. O sistema vai remunerando sempre de compressão, de baixo para cima. 25% para o primeiro nível, 5% para o terceiro nível, e aí vai fazendo os pagamentos, depois que pagou o primeiro, segundo e terceiro nível, vai pagar só para quem tem geração. De Elite acima, esse tem, depois de Safira acima e depois de Rubi acima. Nesse caso aqui, você já tem as graduações, a remuneração para aqui, você não tem como receber essa bonificação porque tem uma pessoa graduada Rubi ou acima. Deu para entender como funciona o nosso sistema? Porém, todas as outras pessoas que estiverem, por exemplo, nessa configuração aqui, olha, 25, 5, 5, segundo nível, depois 5, terceiro nível. O próximo vai ser pago para Elite ou acima. Esse aqui Elite recebeu. É mais do que Elite, é diamante. Depois vai pagar mais 5 só para quem é Safira ou acima. Opa, é você que é Rubi, que é mais do que Safira. Então sempre o sistema vai pagar de baixo para cima de uma forma muito meritocrática, fazendo com que essa rentabilidade seja realmente um dos grandes diferenciais do nosso negócio, porque eu falo, não importa só pagar um percentual interessante para as pessoas que estão fazendo o trabalho de montar suas equipes, de comercializar produtos, de montar equipes e gerar movimentação de produtos. É também interessante pagar de forma inteligente. E essa forma dinâmica e inteligente faz com que você tenha remuneração incrível. Por isso que você conhece pessoas da Maravilhas da Terra com resultados extraordinários pela essa dinâmica de pagamento. Essa dinâmica que eu ensinei agora para você, ela é parte de todo um sistema de remuneração que nós adotamos para todas as bonificações no nosso sistema de Unilevel. Unilevel significa dizer as pessoas são sempre ligadas uma à outra. Você indica uma pessoa, depois indica a segunda, a terceira e todas elas estão ligadas a você no sistema único de Unilevel. A indicação dele, da mesma forma, ele pode fazer e assim sucessivamente. Serão indicados do teu segundo nível e aí primeiro nível, segundo nível. Lembrando que além de nível, nós pagamos aqui também para você em geração. Essa explicação é para explicar os percentuais que eu tenho para te pagar sobre essas bonificações que são um dos grandes diferenciais do forma de remuneração da Maravilhas da Terra. Agora eu quero mostrar para você a tabela. Então dá uma olhada nessa tabela e nessa tabela eu posso te explicar. Veja só. Com essa tabela, você pode analisar que o consultor tem direito a 3 níveis, um de 25 e 2 níveis de 5. Já o Elite, além de ter os 3 níveis, passa a ter mais uma geração de 5%. Foi o que acabei de explicar para você. Quando você chega ao nível de Safira, você, além dos 3 níveis e uma geração, você acrescenta mais uma geração. O mesmo acontece com Rubi, que passa, além de ter os 3 níveis, 3 gerações. O Esmeralda, 3 níveis e 4 gerações. E o Diamante passa a ter 3 níveis e 5 gerações. Isso faz com que você tenha uma compressão dinâmica sobre um volume muito grande, independente dos qualificados abaixo terem uma graduação maior do que você, levando o retorno financeiro para você de forma muito mais dinâmica e expressiva nos seus resultados. Então vamos ver um exemplo de bônus de primeiro pedido. Imaginando que no teu primeiro nível tenham 5 pessoas que indicaram mais 5. Então 5 vezes 5, 25. E essas 25 fizeram o mesmo, indicaram mais 5, que fizeram 125, que indicaram mais 5, 625. E essas 625 indicaram mais 5 pessoas que tornaram-se 3.125 pessoas. Essas 3.125 pessoas indicaram, formaram 15.625. Eu sempre falo, isso pode acontecer em alguns meses ou em alguns anos, ou isso nunca pode acontecer, vai depender do teu esforço, dedicação, empenho em desenvolver um negócio onde as pessoas vão ter realmente um resultado expressivo por estar movimentando produtos e serviços da Maravilhas da Terra com compromisso real de levar transformação de vida para elas. Olha o que pode acontecer, sendo que no primeiro nível você tem R$25 e nos demais níveis você tem R$5. Isso significa dizer que você poderia ter um bônus
incrível de até R$78 mil. Nossa, você pode começar com muito pouco, mas existe um poder aqui da duplicação. Tudo que você faz se duplica. É natural que você indique 5 pessoas e algumas não façam, mas você pode indicar 5 pessoas que ao invés de indicar 5, indiquem 10. Não existe uma regra lógica, mas se eu obedecesse, porque eu preciso fazer uma conta matemática, imagina que você poderia ter um resultado. Tem pessoas que conseguem fazer mais e tem pessoas que conseguem fazer menos. Vai depender exclusivamente da tua dedicação, esforço e trabalho na construção de algo que você nunca viu como relação de potencial.